Mas nós vamos agora conversar com Pedro Cortes, é Cortes ou Cortes, eu não sei exatamente, professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, Universidade de São Paulo. Professor, boa tarde, é um prazer conversar com você. Como é seu nome? É Cortes, Cortes, como é? Me explique aí, por Boa favor. tarde, Mário. Boa tarde, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Meu sobrenome é de origem portuguesa, é Cortes, não é Ah, Cortes. Mas muito. eu não me importo quando trocam. Eu até costumo brincar com os alunos, eu falo assim, quem acertar meu nome já ganha meio ponto. Ah, gostei, gostei. Grande professor. Professor, nós estamos vendo aí o Brasil caminhando celeremente para uma crise energética, mas também estamos vendo o mundo, alguns países entrando nessa história, inclusive a China. Por favor, nos ajude a ver a situação mundial e, sobretudo, a situação nacional. Bom, aqui no Brasil nós tivemos a confluência aí de dois fatores que nos trouxeram, né, a essa crise. De um lado, nós temos uma redução das chuvas que vêm da Amazônia já ao longo aí dos últimos 10 anos e que afetam aqueles reservatórios que estão na região central do Brasil, né, Minas, Goiás, como Furnas, Emborcação, Serra da Mesa, Nova Ponte, que são reservatórios que vêm trabalhando com um nível médio muito mais baixo do que o normal ao longo aí dos últimos de 8 a 12 anos, depende do reservatório. Então, normalmente eu coloco nos últimos 10 anos. E nós tivemos na região sul, no segundo semestre do ano passado, até o final do primeiro semestre desse ano, o fenômeno Laninha, que é o oposto do El Ninho, e quando ele chega, ele provoca estiagem na região sul, podendo atingir São Paulo, foi o que acabou acontecendo. O Laninha, ele provoca chuvas no norte, nós tivemos chuvas muito intensas, né, na região de Manaus, por exemplo, e leva alguma chuva adicional também para algumas áreas do Nordeste. O Laninha ele volta agora em outubro e a situação de falta de chuva, né, decorrente da Amazônia, ela persiste na região central. Então isso fez com que a bacia do Paraná, que é uma bacia importante, né, concentra aí várias usinas hidrelétricas, ela ficasse com um nível muito baixo, com uma escassez hídrica muito grande. Isso faz com que a gente tenha que usar mais a geração termoelétrica, principalmente óleo, gás, que tem sofrido um aumento nas cotações internacionais, né? A demanda tem afetado também outros países, né, que estão enfrentando essas dificuldades, ou seja, uma elevação no preço do óleo, do gás, e nós sofremos também com o aumento do dólar. Tudo isso acaba repercutindo na tarifa da energia elétrica, porque, em parte, Mário, a nossa tarifa acaba sendo dolarizada exatamente pela dependência da geração a partir desses combustíveis, né? Professor, me diga uma coisa. Há muito tempo vem se falando que teríamos esse ano e daqui para frente essa crise energética. O governo poderia ter tomado algumas providências no sentido de minimizar ou até evitar isso? Poderia. Na verdade, já se sabia desse prognóstico climático desfavorável no final do primeiro semestre do ano passado, né? Já sabia que nós teríamos o fenômeno Laninha, ou seja, ele provocaria uma estiagem severa na região sul do Brasil, e a parte norte, né, da bacia do Paraná, onde estão as cabeceiras dos grandes rios, já vinha sendo afetada aí ao longo dos últimos anos, exatamente por uma redução nessas chuvas. Então, essa é uma crise anunciada, ou seja, uma coisa que eu insisto é assim, o gestor público ele tem que sempre trabalhar com os prognósticos climáticos, esses prognósticos eles funcionam, eles estão disponíveis gratuitamente, né? Há vários institutos, seja no Brasil, seja no exterior, que trabalham com esses prognósticos e vão indicar qual é o comportamento do clima ao longo dos próximos meses. Então a gente já sabia que isso ia acontecer. O governo, o que ele poderia ter feito no ano passado? Ao invés de usar mais intensamente as usinas hidrelétricas, numa tentativa de manter a bandeira tarifária no patamar verde, né? Ou seja, sem sobrepreço, ele poderia ter usado um pouco mais as termoelétricas, garantindo que as usinas hidrelétricas reservassem água, exatamente para poder passar por esse período de estiagem com um pouco de folga.
folga essa que não existe. A gente vê a situação, por exemplo, de Furnas, Ilha Solteira, que são reservatórios muito grandes, mas estão trabalhando com nível praticamente a zero, né? Então, a falta de ação do governo, né, a falta de planejamento no ano passado, fez com que a gente chegasse ao estado atual. E o prognóstico, ele é ruim, porque nós não teremos, né, como o Laninha ele volta, nós não teremos chuvas sequer dentro da média, na região sudeste, na região sul e em parte de São Paulo, e também na região central do Brasil. O máximo que a gente vai ter no começo agora da primavera, um pouco de chuva, que pode até dar uma noção aqui para quem está em São Paulo, né, os estados do sul, que nós estaremos voltando a uma situação de normalidade, mas essa estiagem ela volta à medida que a gente se aproxima do verão. Então nós teremos um verão, né, um período, na verdade, de chuvas, primavera e verão com chuvas abaixo da média, razão pela qual eu indico que essa crise ela permanece pelo menos até a metade do próximo ano. Quer dizer, essa falta de planejamento nos trouxe até aqui e agora, o que eu falo, nós chegamos a um ponto onde nós estamos contando os centavos. Qualquer economia de energia ela é fundamental, porque o risco de apagão existe e eu até acredito que o governo venha utilizar o racionamento, coisa que eu falava que estava fora do dicionário da crise do governo federal, tendo em vista aí as eleições que se aproximam, mas diante do cenário, do agravamento do cenário, eu acredito que ele venha, inclusive, a utilizar o racionamento de maneira similar ao que foi feito na crise anterior, em 2001. Professor, essa situação é terrível, porque, veja bem, são vários fatores, né, atuando nesse cenário aqui do Brasil. A pandemia, a economia, né, o dólar alto, a inflação interna Voltando. e agora o problema energético. É claro que qualquer governo, não somente esse, estando na bica de uma eleição, ainda mais esse com a popularidade no chão, partir para um racionamento é uma coisa que vai ser usada até empurrado com a barriga até onde puder. Mas vai ter uma hora que não adianta. O presidente, por exemplo, diz: começa a tomar banho frio, faz bem à saúde. Pô, se isso resolvesse, né, alguma coisa. Você acha, por exemplo, que o horário de verão ajudaria em algum momento agora? Veja, Mário, como eu disse, a gente está na fase de contar os centavos, ou seja, qualquer economia é importante. O horário de verão, nos últimos anos, ele já não entregava a mesma economia que ele conseguia entregar há 10 ou 20 anos, porque o perfil do consumo mudou. Então, mas ele resultava em alguma economia, então é importante essa volta do horário de verão, está sendo estudado se vai voltar ou não, né? Mas seria importante porque alguma economia sempre acaba saindo, né, desse período do horário de verão e também as pessoas, né, as empresas que trabalham no setor de serviços, turismo, lazer, elas sempre afirmaram que o horário de verão contribuía muito para um incremento nessas atividades, porque a pessoa, quando sai do trabalho, ela ainda encontra o dia claro, tal, é como se ela ganhasse aí algumas horas extras, né, para ir para uma praia, bar, Isso. restaurante e tal, ter alguma atividade de lazer com os amigos, com a família, então isso sempre ajudava a dar um fôlego extra para o setor de bares, restaurantes, serviços, lazer, e isso é importante, né, numa situação como nós estamos vivendo agora, onde a gente tenta retomar a atividade econômica, claro que dentro das normas, né, de saúde aí, pertinentes a cada estado, cada município, mas é importante isso não só para reativar esse setor, ajudar a reativar, mas também pela economia propiciada. Então, eu vejo como positivo. Acredito que o governo venha a utilizar o horário de verão também. Agora, em relação ao racionamento, ele vai entrar naquela dualidade, né? Ou raciona de um lado ou tem apagão do outro. E o apagão ele pode ocorrer de maneira descontrolada. A gente não, o sistema de distribuição ele é muito complexo. Às vezes um equipamento que tem uma sobrecarga, ele se desliga automaticamente e ele provoca uma queda em cascata de outros equipamentos, né? Muitas vezes a gente viu a situação de ocorrer um apagão numa determinada área e a empresa responsável demorar alguns dias para entender o que tinha acontecido, exatamente devido à complexidade do sistema. Então, não dá para
direcionar, até certo ponto, o operador nacional do sistema poderia tentar direcionar a ocorrência de apagão em determinadas áreas. Falar assim, olha, em vez de ocorrer numa grande cidade, eu vou, né, tentar transferir isso para o interior, alguma coisa do tipo, mas nem sempre isso é possível. Então, diante do cenário ou apagão ou racionamento, pode ser que o governo ele venha utilizar o racionamento porque o consumo ele vem subindo, principalmente por conta da retomada de atividade em diversas indústrias. É o consumo industrial que tem impulsionado esse incremento. O consumo residencial, claro, diante do aumento, né, da tarifa, ele vem se mantendo, dependendo do nível aí de renda, ou ele se manteve estável ou ele efetivamente caiu. Mas na soma geral, o consumo ele vem subindo, né, não muito significativamente, mas dentro de um cenário onde nós vamos ter aí redução cada vez maior do nível de água nos reservatórios, né? As usinas termoelétricas, muitas dessas usinas são extremamente caras a operação, passando a operar cada vez mais intensivamente, nós vamos ter um cenário de aumento de tarifa, o governo vai tentar segurar até isso onde der, mas vai chegar um momento que não vai conseguir mais, e vai ficar naquela dualidade, ou parte para o racionamento, ou deixa os apagões ocorrerem aí de maneira, né, disseminada aí ao longo do Brasil. Eu estou conversando com o professor Pedro Cortes, professor do Estudo de Engenharia e Ambiente da USP, Universidade de São Paulo. Professor, eu trabalhei como diretor da Eletrobras em 75, 79, pleno governo Geisel, que deu grande importância a trazer para a matriz energética brasileira a usina nuclear. Já tinha aquela Angra 1 com o reator da Westinghouse e foi feito o acordo com a tecnologia alemã para instalar mais 6 usinas. De repente isso ficou uma confusão, deu problema em vários lugares, Chernobyl, etc. No Brasil, na matriz energética brasileira hoje, a energia de produção nuclear tem alguma importância? Ela tem uma contribuição muito, muito pequena, Mário. Ela tem uma contribuição muito menor do que o que a gente tem com outras fontes, né? Seria equivalente mais ou menos ao que a gente obtém em termos de geração solar hoje em dia. Nós temos as principais fontes, né? Como você bem sabe, a hidrelétrica, depois a termoelétrica e a eólica. A eólica ela vem crescendo muito, principalmente no Nordeste. Já hoje responde por metade da capacidade instalada das termoelétricas, e eu acredito que nesse volume que vem crescendo ao longo dos próximos 10 anos, ela deva se equilibrar ou mesmo superar a geração termoelétrica. A geração nuclear, na prática, né, a usina nuclear ela é uma usina termoelétrica, só que a Sim. origem do combustível não é óleo, É. gás ou biocombustível, é o material nuclear. Ela tem um custo operacional muito, muito alto e ela demora a ser construída. Além do que existe o problema do rejeito, né, quando esse combustível já não é mais utilizado, da destinação disso, e também questões de segurança. Então, eu particularmente vejo hoje a usina nuclear como uma opção a não ser exercida, porque nós temos, principalmente em relação à energia eólica no Nordeste, nós temos muitas opções que podem ser desenvolvidas rapidamente, a baixo custo, dando uma resposta mais efetiva a esse tipo de situação que a gente tem. E eu insisto, a gente tem que utilizar mais fontes, né, mais opções de fontes, não só hidrelétrica, as termoelétricas, principalmente a biocombustível, mas energia eólica, energia solar, exatamente para que a gente tenha mais opções de enfrentamento desse tipo de crise. Nós já estamos a crise hídrica em relação à geração elétrica é a segunda nesse século, né? Em 20 anos a gente está tendo uma outra crise. Em relação, por exemplo, ao abastecimento da cidade onde eu estou, que é São Paulo, já é a terceira crise hídrica de abastecimento que a gente enfrenta. Então, esse cenário de crises hídricas, né, de estiagem, né, irregularidade nas chuvas, infelizmente, é uma tendência, né, para o futuro. Então, é importante que a gente tenha essas opções de várias fontes de energia, exatamente para dar maior flexibilidade ao governo, à Agência Nacional de Energia Elétrica, ao Operador Nacional do Sistema, para um enfrentamento disso no futuro. Professor, uma coisa que eu penso assim, não sei se correta, é que
É difícil para os governos, tem sido difícil para os governos no Brasil de ter um planejamento de longo prazo, né, em termos de fornecimento e crescimento de abastecimento de energia. Porque, é, primeiro, qualquer hidroelétrica, que sempre foi a mais importante de todas, leva muito tempo para ser construída e entrar em produção. Isso significa também que a gente não pode dizer que tudo que está acontecendo é por conta do governo Bolsonaro. Talvez o governo Temer, ou até anterior de Dilma, tenha contribuído com isso. E aí eu fico mais preocupado imaginando o seguinte: uma vez privatizada a Eletrobras, que era a holding, que tinha todas essas informações, tomava todas as decisões, fazia as linhas de transmissão, né, ligando os Leões, ligando o Norte, Nordeste, Itaipu, etc., vai para a mão de empresas privadas. Isso não tira do governo uma obrigação essencial para o país? Sem dúvida, Mário, isso tira uma possibilidade de planejamento estratégico e de ação estratégica dentro do sistema. Ou seja, nós temos essa falta crônica de planejamento, né, não só no setor elétrico, em vários setores, mas no caso do setor elétrico, isso, né, vem se arrastando aí ao longo de vários governos. Eu costumo brincar, falar assim, é uma coisa que ocorre de maneira mais ou menos intensa, independente de quem está ocupando o Palácio do Planalto, mas que sempre ocorre. Então, essa falta de planejamento remete à necessidade de uma política de Estado, não de governo, ou seja, uma política que perpasse os diversos mandatos, independente do partido ou de quem está, né, Isso. no governo. Isso, infelizmente, não tem acontecido. E com a privatização da Eletrobras, a gente entra exatamente nesse cenário que eu considero arriscado, da falta, né, de maior autonomia do governo em exercer esse planejamento estratégico, né, de exercer essa função de regulador, até mesmo porque eu não vejo as agências reguladoras com força suficiente, né? Às vezes Isso. elas ficam, por melhor que sejam, né? Tem equipes técnicas muito, muito boas, mas sempre acaba passando num filtro político. Então isso acaba contaminando as boas decisões que foram concebidas pelas equipes técnicas altamente competentes, acabam esbarrando em decisões políticas que acabam contaminando aí o planejamento, a ação, né? Então, esse é um mal que sofremos, né, ao longo aí de muitos anos. Professor, há pouco tempo eu entrevistei, inclusive, Pedro Parente, né, que foi a pessoa que coordenou as ações do governo de FHC quando tivemos aquela crise, braba crise energética. E eu, inclusive, tinha proximidade com ele, convivi um pouco com essa história toda, e uma coisa fundamental foi quando o presidente, ele contou, quando o presidente chamou ele, o presidente Fernando Henrique, para ele, disse: olha, eu aceito, mas se eu tiver com a equipe técnica ao meu lado, autonomia para intervir em todos os ministérios para segurar a crise. E foi feito assim. Sim, E nós conseguimos, claro que pagando um preço, mas conseguimos minimizar o que poderia ser minimizado. Quer dizer, uma gestão forte e competente no momento de crise é fundamental, né? sem E quando dúvida. eu vejo esse certo negacionismo do governo empurrando com a barriga para lá esse negócio que um dia, né, vai estourar, a não ser que São Pedro resolva abençoar o Brasil com muita água, por coisa pouco provável de acontecer, isso me deixa preocupado. E outra coisa, professor, parece que está num círculo vicioso, porque vamos ter falta de energia, a energia é dolarizada, e aí isso aumenta a inflação, e aí entra junto a Petrobras com gás, com diesel. Pode ser uma catástrofe assim anunciada em vários pontos. O que é que você acha disso, Pedro? Mário, infelizmente a gente entra nesse ciclo vicioso que você comentou, ou seja, nós temos uma situação hoje desfavorável,
a falta de liderança, a falta de ação faz com que essa situação permaneça ou vá se agravando. Isso repercute na inflação, né? Isso repercute na cotação do dólar, isso faz com que os combustíveis usados em muitas termoelétricas fiquem cada vez mais caro, isso vai acabar repercutindo na conta de energia, de luz, cada um paga, volta de novo para a inflação, quer dizer, entramos num ciclo vicioso e precisamos exatamente disso, né? De uma liderança capaz de e com autonomia para tomar as decisões corretas, para tomar as decisões necessárias para que esse ciclo seja interrompido. Ou seja, nós temos um sistema hoje muito interligado, sistema de distribuição de energia, num nível muito maior do que nós tínhamos em 2001, nós temos mais opções. Agora, né, de fontes de energia. Agora, é importante que tudo isso, né, essa caixa de ferramentas, ela seja usada adequadamente. E não é o que a gente vem verificando, porque nós temos o governo demorando para tomar determinadas ações, né, pensando sempre de olho nas eleições, mas à medida em que ele pensa nas eleições, a situação vai piorando, quer dizer, determinadas ações que ele poderia ter tomado, não digo nem no ano passado, mas que ele poderia ter tomado no primeiro semestre, essas ações foram adiadas numa esperança vã de que talvez chovesse. E os prognósticos climáticos indicavam, nós não teremos chuvas. Esses prognósticos eles permanecem, nós não vamos ter uma redução, uma melhoria nesse cenário, porque nós precisaríamos de chuvas muito acima da média, né, para que os reservatórios eles retomassem uma condição de normalidade. Imagina a quantidade de água necessária para encher um reservatório, não digo nem deixar com 100%, mas deixar com 50% um reservatório como Furnas ou como Ilha Solteira, né, que são reservatórios muito grandes. Então, nós precisaríamos de um período de chuva muito intenso, né, coisa que não está prognosticada. Então, qualquer decisão que pudesse ser tomada e que está sendo adiada só vai fazer com que a situação piore ao longo dos próximos meses, né? Então, à medida que vai se aproximando do cenário eleitoral, aquilo que o governo teme, né, um agravamento da crise, vai acabar acontecendo. Então, é necessário exatamente o que você falou, precisa de alguém com capacidade técnica, com poder, com autonomia para interromper ou pelo menos minimizar esse ciclo vicioso dentro do qual a gente está. E isso vai acabar, né, contaminando, já está contaminando o cenário eleitoral para o próximo ano. Então, nós vamos ter aí falta d'água, falta de energia, energia cara, quer dizer, um cenário que realmente é muito desfavorável para a grande maioria da população. Professor, muitíssimo obrigado, viu? Foi um enorme prazer conhecer você e ouvir aí a lucidez e a clareza com que você fala. Espero que a gente volte a se encontrar muitas vezes. Muitíssimo obrigado mesmo, professor. Eu que agradeço, Mário, fico à disposição de vocês, é sempre um prazer conversar com os amigos aí de Salvador e de outras regiões. Eu que tenho, né, só para finalizar, eu que tenho ascendência baiana. Meu avô paterno era baiano e me orgulho muito disso. Então é sempre um prazer conversar com vocês e fico à disposição para novas oportunidades. Um grande Valeu, abraço. professor. Muitíssimo obrigado.